Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vou responder o segundo Doutora Marisa Responde. Nessa playlist eu vou colocar vou responder sempre perguntas que são enviadas para mim, tá? Ou inbox ou por e-mail. Meu e-mail é contato@marisamateus.com. No caso, né, é uma dúvida sobre o transtorno... Nossa, tá um barulho alto de avião aqui. Ai, tá bem, porque o aeroporto que eu vou está sempre fechado agora nesses últimos tempos. É um bom sinal. No caso, é uma dúvida sobre o transtorno desafiador opositor. Então eu vou ler aqui, eu estou olhando aqui para o lado porque eu deixei escrito aqui no meu computador e eu vou responder aqui para vocês, tá? Então eu vou ler a primeira pergunta, não vou identificar nomes nem a cidade, mas eu vou vou ler o e-mail com texto geral, certo? E se vocês tiverem dúvidas sobre o transtorno desafiador opositor, coloquem aqui nos comentários. A cada vídeo eu vou respondendo alguma pergunta diferente relacionada à demanda que eu tenho aqui no consultório. Então vamos lá. Doutora Marisa, tenho 2 filhos, um de 11 anos e outra de 9. Meu filho mais velho é tranquilo, mas a caçula não me obedece. Desculpa, a caçula não, me desobedece o tempo todo e grita com o irmão, chegando até a agredi-lo fisicamente. Na escola estava tudo bem até o final do ano passado, mas já faz alguns meses que ela vem respondendo até para os professores. Não aceita fazer as tarefas quando solicitado e percebo que não tem mais as mesmas amigas de antes. Devo levá-lo ao psiquiatra? Foi só dessa forma que a mãe colocou o e-mail. Então, se deve levar ao psiquiatra, depende, tá? A gente leva ao psiquiatra quando o acompanhamento psicológico já não se faz já não é suficiente, só o acompanhamento com a psicóloga. Precisa de uma intervenção medicamentosa. Não é toda criança que vem no consultório que eu já vou medicando. Medicação é em último caso, tá? Principalmente nas crianças. Mas tem casos de transtorno desafiador opositor que a criança fica tão agressiva, fica com comportamento, com transtorno de conduta tão grave que a gente precisa sim intervir com a medicação. O transtorno desafiador opositor, ou transtorno desafiador opositivo, opositor desafiador, né, que a gente fala TOD, a gente não sabe a causa desse transtorno. Pode ser de ordem genética, tá? Então, se você for perguntar, um dos pais também tinha um comportamento parecido na infância, então é um transtorno da infância, ou ambiental, que é o mais comum, tá? Então, na minha prática aqui de consultório, o que eu vejo mais é o transtorno desafiador opositor, muito comum quando tem também uma desagregação na estrutura familiar, seja os pais em processo de briga, separação, algum conflito, tá? Mas não é regra, não é regra. Mas, em geral, na minha experiência, eu vejo dessa forma. Por isso que o tratamento envolve a terapia com a orientação na criança e orientação familiar também. Não adianta você entrar com uma medicação ou fazer um acompanhamento psicológico, né? Oferecer um tratamento psicológico para a criança se os pais também não mudam a forma de se relacionar com essa criança. Então tem pais que são muito permissivos ou são agressivos também na fala, no comportamento, que a criança ou ela vai espelhar isso, tá? Ou ela vai se opor ou ela vai espelhar esse comportamento dos pais. O transtorno desafiador opositor, o próprio nome diz, tá? É uma criança com comportamento desafiador, ela te enfrenta, ela te desafia, tá? Então uma criança que parece que ela faz tudo o contrário, você fala X, ela faz Y, né? Branco, preto, ela vai exatamente dos opostos. Ela manipula, ela testa os seus limites, mas se a gente for ver, muitas crianças, elas desafiam, elas testam, aí apareceu um barulhinho aqui no computador, elas testam, elas desafiam, não significa que elas tenham TOD. O TOD, a gente fecha esse diagnóstico, na criança tem um transtorno de conduta, ou seja, uma dificuldade de se relacionar. Ela enfrenta autoridades, então na hierarquia ela acaba enfrentando e desafiando pai, mãe,
avós, professores. Então tende a desafiar sim figuras de autoridade e de uma forma muito intensa, que pelo menos dure nos últimos 6 meses. Então a gente não pode pegar uma criança que ela está reagindo assim no último mês e já falar que é desafiador opositor. Talvez se ela tem uma alteração comportamental muito recente, pode estar relacionado a uma situação que ela esteja vivenciando agora. Então, eu dei um exemplo anterior, um processo de separação dos pais pode refletir no comportamento da criança. Essa fase que a gente está vivendo de quarentena, onde todo mundo tem que se adaptar, a criança também pode apresentar uma alteração comportamental. Dê tempo ao tempo, busque auxílio profissional para tirar sua dúvida. Não use uma medicação porque o filho da sua amiga ou do seu amigo toma determinado remédio e é para TOD, então meu filho tem TOD, eu vou lá e medico. Não faça isso, tá? As medicações da minha área são controladas e a gente precisa ter certeza se a criança precisa. A causa, né? Como eu falei, eu tô lendo o roteirinho também para não me perder, tá? A causa desconhecida, isso aqui eu já falei. Os sintomas geralmente começam antes dos 8 anos de idade, onde a criança começa a se manifestar mais, a desafiar mais. A escola traz muito isso, tá? Então é uma criança que costuma ir muito na diretoria, os pais são chamados na escola para que os professores falam sobre o comportamento dessa criança. É uma criança que tem dificuldade de se relacionar com outras, então é comum ficar mudando de turma. Eu acho que é isso que essa mãe quis dizer quando ela fala, percebo que ela não tem mais as mesmas amigas de antes, porque costuma brigar com muita frequência. Então uma hora adora aquela amiguinha ou amiguinho e de repente não gosta mais, já está com outra turma. Então são crianças que têm dificuldade de manter relacionamentos. Aquela criança que vai no aniversário costuma brigar no aniversário ou ficar isolada porque as outras crianças não querem brincar com ela. Isso é diferente de bullying, tá? É uma criança de difícil convivência. Humor irritável, tá? Comportamento argumentativo e desafiador, elas argumentam muito e isso é próprio das crianças argumentar também, mas a do TOD, do desafiador opositor, né? Do opositor desafiador, elas questionam muito e às vezes você percebe que é para testar os seus limites. E se você demonstrar muito que a criança conseguiu deixar você no seu limite e você ficar estabilizado na frente da criança, você está dando mais ferramentas para a criança continuar com esse comportamento. Então a criança te testa, parece que tem um prazer em ver que você fica desestruturado, mas tem a ver com um transtorno, tá? Desafio do opositor. Não é porque a criança é má e ela, igual aqueles filmes que fica, vamos lá, deixar meu pai e minha mãe desestabilizados. É do próprio quadro da criança. Então, quanto mais frieza, no sentido de você não demonstrar que a criança está te cutucando muito, melhor. Outra coisa também que eu sempre oriento os pais aqui no consultório, não ficar repetindo a mesma frase o tempo todo, né? Então, por exemplo, você coloca um dever para a criança e ela não faz esse dever. Você mostra a consequência de não fazer esse dever e não ficar mudando o tempo todo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo agora, né? A criança tem que fazer o dever e ela vai ter direito à internet mais tarde. Se a criança não faz e o TOD ele tende a não fazer e vai testando você pega e cede. Ah, coitadinho, mas porque eu separei do pai, eu separei da mãe recentemente. Não, tudo bem, hoje tudo bem. Quando você vai cedendo, a criança vai conseguindo argumentos para te manipular cada vez mais. As crianças com TOD costumam ser manipuladoras e elas usam essa manipulação para te desafiar. Então, manter a mesma fala, e principalmente entre pais separados, manter também pais separados ou com os avós, também colocar os mesmos limites. Não adianta o pai falar sim, a mãe falar não, a avó fala triplamente sim. Todo mundo tem que falar a mesma linguagem, senão a criança ela vai para onde ela tiver maior ganho, tá? Então você mantém essa mesma fala, se você estiver separado do pai ou você estiver separado da mãe, mantém a mesma fala. Se você falou não,
permaneça com esse não. E é importante a criança escutar não também. O que eu vejo muito hoje em dia, as crianças recebendo sim o tempo todo, elas estão sendo entretidas o tempo todo. E eu acho que essa fase, principalmente esse período de quarentena, vai ser importante para a criança também lidar com o tédio, com o fato de não vai ter brincadeira o tempo todo, com o fato que os pais estão em casa, não necessariamente eles precisam brincar o tempo todo. Que a criança pode sim cuidar das coisinhas dela, dos estudos dela, sem ter que ser entretida a maior parte do tempo. A criança, ela vai entender atividades lúdicas, mas é importante a criança receber esse limite. E o que eu vejo no TOD são crianças que têm dificuldade justamente de receber esses limites, e elas reagem te desafiando ainda mais. São crianças de difícil convivência, mas tem tratamento. O tratamento principal envolve terapia, tanto para a criança como orientação também psicológica para os pais. E, em casos mais graves, a gente entra com medicação. Não é um primeiro movimento em tratamento já entrar com medicação. Índole, isso aqui é interessante, índole vingativa, então são crianças vingativas. E nem toda criança é vingativa tem o TOD, mas geralmente as crianças com TOD costumam ser vingativas e também ter comportamentos agressivos, chegando realmente a ser agressivos. Eu já tive uma criança que pegou uma faca e tentou agredir a mãe com essa faca. Era um TOD muito grave, tá? Um transtorno de conduta muito grave, que nesse caso precisou da intervenção medicamentosa também. E como eu já falei antes, essas alterações comportamentais não são de uma hora para outra. Você precisa ter um tempo dessa alteração comportamental, ver se essa criança não está reagindo a algum estresse no ambiente familiar, algum estresse no ambiente escolar. Então, o bullying pode sim levar a criança a ter um comportamento desafiador opositor. Ou uma criança com TOD fazer bullying, que também é muito comum. São crianças que têm um impulso agressivo ou muita mágoa dentro de si, isso tem que ser avaliado em terapia, e elas podem extravasar essa raiva fazendo bullying em outras crianças. Então, minha orientação é que você busque uma ajuda profissional se for o caso, coloque suas dúvidas aqui no comentário, e muito obrigada por essa mãe ter enviado essa dúvida, eu acho que foi importante aqui para o canal. Espero poder ajudar mais pessoas. Até o próximo vídeo.